um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita. Vamos pular o versículo 6, vamos para o 7. Esse criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha nem pai e nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tornara por sua filha. Versículo 8. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, ajuntando-se a muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Versículo 10, último. Esther, presta bem atenção. Esther, porque Esther, porém, não declarou o seu povo, a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Até aqui, meus irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, quero pedir, por gentileza, aos irmãos, como de costume, a atenção de vocês para essa palavra em que o Espírito Santo colocou no meu coração. Embora sabemos que se trata de um culto de oração, a qual foi titularizado, né, e destinado também com um círculo de oração. E sabemos que o círculo de oração é um grupo a qual compõe a coluna de uma igreja. E esse grupo a qual compõe a coluna da igreja é um grupo formado por mulheres. E esse grupo formado por mulheres, o Espírito Santo colocara ao meu coração uma palavra a qual nós aqui acabamos de mencionar, alguns versículos, para nós entendermos o propósito de um texto, ou de uma palavra, ou de uma revelação. Precisamos entender totalmente o contexto da história a qual ora foi lida, e sabemos que se trata também a respeito de uma mulher chamada Adassa ou Esther. Adassa foi
titularizado este nome na província de Suzã, por ser um nome da origem babilônica, mas seu nome de origem é Esther. E Esther tem por a sua origem estrela. Estrela é aquela que cativa, ou aquela que se apresenta, ou aquela que brilha, ou aquela que ilumina. E sabemos que com os nossos olhos físicos, ou melhor dizendo, os nossos olhos carnais, quando nós olhamos para os céus, nós olhamos e avistamos o primeiro céu. E quando nós falamos de céu, nós sabemos que há 3 céus. O primeiro céu, a qual ora já mencionei, é o primeiro céu que eu e você olhamos com os nossos olhos da carne para os céus, para o alto, e vejamos as nuvens, vejamos os pássaros, vejamos até mesmo quando o clima muda, ou até mesmo a aparência do primeiro céu muda, a quando vem algo semelhante como de chuva ou trovoadas. O segundo céu é onde nós olhamos para o alto e vejamos e olhamos e também observamos a distância, o brilho do sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas. É onde nós entendemos a origem de Esther, tendo por seu significado estrela. Estrela é aquela que brilha. E há um terceiro céu, a qual não pode ser visto pelos olhos da carne. Esse terceiro céu é onde se encontra um grande, alto e sublime trono, a cuja sentado o grande todo-poderoso, aquele que criou o primeiro céu, aquele que criou o segundo céu, aquele que criou o terceiro céu. E sabemos, meus irmãos, para você entender o que Deus ele irá de nos falar a respeito desta palavra, percebemos que para nós entendermos um contexto, precisamos também entender a introdutória. A introdutória, a qual ora já foi falada, a qual já mencionei, e sabemos também que o personagem central deste livro, qual ora carrega o seu nome por Esther. Sabemos aquilo que no capítulo 1, havendo uma mulher, a qual ora era a rainha chamada Vasti, esta rainha, a qual ela era a mulher a qual servia o rei todas as vezes a qual fosse chamada, não poderia recusar a chamada. Ou seja, quando o rei o chamasse, a mulher, ou seja, a rainha, não poderia recusar no momento em que o rei o chamasse. Diferente que a rainha Vasti, ela agora nega o chamado do rei, e isso causara contra o decreto do rei, ou seja, a lei do rei na Palestina de Suzã. Percebe que agora sendo até mesmo quebrado a regra, a lei, o decreto do rei Assuero. Percebe que agora a rainha Vasti, ela é punida, não somente sendo punida, mas ela é afastada do cargo de rainha, até chegar o momento em que Deus olhar para aquele período, por aquele momento, por aquele lugar chamado Suzã. Percebe que Deus agora toca no coração do rei, para que o rei afastasse a mulher chamada Vasti, a qual era a rainha, qual ocupava o cargo, a posição de rainha, ou seja, para que outra mulher ocupasse o seu lugar e também a sua posição. Como de costume, na época o rei chamara Agai, o homem a qual o Senhor, o servo a qual cuidava das mulheres do rei, do palácio. Percebe
que chamando a ele, pedisse que reunisse todas as moças que eram virgens, para que ali se apresentasse ao rei, e aquele que vos agradasse aos seus olhos, tomava a sua posição, o seu lugar de rainha. A Bíblia vai dizer que havendo um homem chamado Mardoqueu, tendo a sua sobrinha, tomando ela por filha, chamada Hadassa, ou seja, Esther, agora percebemos que Mardoqueu tomando esta moça por filha, e a Bíblia nos diz que ela era bela e formosa. Percebe que a Bíblia nos descreve o perfil de Esther. Vejamos bem que naquele momento onde as moças se apresentam diante do rei, o rei se agrada com Esther, e Esther percebe que ela é da origem judaica. Percebemos que sendo ela da origem judaica, não poderia ocupar a posição de rainha, mas Mardoqueu disse a ela: não diga que você faz parte da origem judaica. Ou seja, ainda, meus irmãos, que nós vejamos que Esther tentando ocultar a sua origem, mas mesmo tentando ocultar a sua origem, não o impedisse dela receber a sua posição. E sabe de uma coisa? O que o diabo mais tem feito nos dias de hoje é tentar ocultar a sua origem, tentar ocultar a sua raiz. O que o diabo tem mais tentado fazer é arrancar aquilo que você tem de melhor. Mas uma coisa que nós aprendemos com Esther nessa noite: nós tentamos esconder da onde nós nascemos, da onde nós viemos, mas sabemos de uma coisa, que o diabo pode até mesmo tentar acusar o passado, tentar apontar o passado, mas quem escreve o presente é o Deus Todo-Poderoso. E sabemos de uma coisa, meu irmão, que não somente o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas sabemos que tem um Deus que veio para dar vida e vida com abundância. Ou seja, o diabo pode tentar ocultar a sua raiz, tentar ocultar a sua origem, mas a posição em que Deus quer te colocar, querendo o diabo não, mas vai se concretizar. Sabe por quê? Porque o decreto irá de lhe favorecer. E sabe que Deus está dizendo? Esther é a estrela que brilha. É Deus que está dizendo para mim e para você que o diabo não vai apagar a sua essência, o diabo não vai apagar o brilho que você tem. Sabe por quê? Porque Deus ele chamou você para que você venha brilhar no deserto, para que você venha brilhar no vale. Sabe que Deus está dizendo? O diabo tentou apagar o brilho que você tem, apagar a essência que você tem, mas o diabo precisa saber que você foi chamada para poder fazer a diferença, e você foi chamada para poder orar, você foi chamada para poder profetizar. Ou seja, Deus está dizendo para você: você não pode ter o nome de Esther, mas vai brilhar como ela. Você não pode ter o nome como Esther, mas vai ocupar a mesma posição em que Deus te escolheu. Se você crer sobre essa palavra profética, eu quero ouvir você se trouxe o glória. Eita, aleluia. Olha só, quando nós vejamos e observamos o texto sagrado, sabemos também, meus irmãos, que o diabo ele vem para poder nos enganar. Porque se nós olharmos e observarmos que as propostas do diabo sempre têm sido a melhor. Sabe por quê? Porque as propostas do diabo
Sempre ele vai querer apresentar para você aquilo que para ele é melhor. Aí onde você observa, mas espera aí. Quer um exemplo bíblico? Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Sabe o que o diabo fez? Ofereceu para Jesus, eu tenho tudo aqui, tenho reino, tenho terra, tenho mundo, dou tudo isso para você prostrar e me adorar. O diabo estava dizendo, eu tenho tudo isso para poder te dar, em troca de você não morrer na cruz. Aí qual que você acha que é melhor? Olha só, observa. Se nós olharmos pelos olhos da carne, a proposta do diabo era melhor. Sabe por quê? Porque o que você prefere? Você sentar na cadeira de rei ou você morrer na cruz? E sabe de uma coisa? Aleluia. Talvez a proposta do diabo pode ser melhor, mas o que vai favorecer a sua vida não vai ser a proposta do diabo, vai ser a escolha de Jesus Cristo na sua vida. E sabe o que Deus está dizendo? Você faz parte de ser escolhido, ou até mesmo escolhida na parte da presença do Santo Espírito de Deus. Ou seja, o próprio Santo Espírito está dizendo para mim e para você nessa noite, que a proposta do diabo não vai ser gerado efeito na minha e na sua vida, mas o que vai ser gerado efeito na minha e na sua vida, vai ser a promessa de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o próprio Deus está dizendo ao meu e ao seu coração nessa noite, glória, talvez o rei ali Assuero poderia escolher 1001 mulher, ou seja, 1001 moça, mas ele preferiu aquela que brilha, aquela que é estrela perante ao Senhor Jesus Cristo, chamada Esther. Sabe que Deus está dizendo para mim e para você? O teu chamado tem brilhado diante da presença de Deus, o teu ministério tem brilhado diante do altar de Deus, a tua promessa tem brilhado diante do altar de Deus, o teu propósito tem brilhado diante do altar de Deus. E eu quero dizer ao seu coração nesse momento, que eu quero dizer algo profundamente ao seu coração: ninguém vai apagar a origem que você tem, ninguém vai apagar a raiz que você tem, porque o próprio Deus está indagando em seu coração nessa noite. Não é tempo de você soltar a tua origem, não é tempo de você largar a sua origem. Sabe por quê? A tua origem é adorar o Todo-Poderoso, a tua origem é profetizar o Deus Todo-Poderoso. Mas pastor, é tanta diversidade, é tanta luta dentro da minha casa, mas Deus está dizendo: não deixa a proposta do diabo falar mais alto, não deixa a proposta do inferno falar mais alto, porque a proposta do inferno, a proposta do diabo é aquela que vai parar no meio do deserto, é aquela que vai parar no meio do caminho. Mas Deus está dizendo para você: hoje é noite de você tomar a tua posição, hoje é noite de você receber o lugar aonde Deus te resolveu colocar. Ou seja, é momento de você refletir, é momento de você entender que quem vai brilhar na sua vida é o Espírito. Oh glória, aleluia, a presença do Santo Espírito está aqui, meus irmãos. Oh glória, olha só, veja bem, Mardoqueu adotou Esther como filha, ou seja, que era a autoridade maior sobre ela, era Mardoqueu. Só que olha só, Mardoqueu olha para ela e diz assim: não diga que você é da origem judaica. Talvez ela poderia desobedecer a Mardoqueu e dizer: não, mas espera aí, eu faço parte da descendência judaica. Se ela, olha só, se ela desobedecesse a Mardoqueu e resolvesse não ouvir a voz dele, talvez tudo aquilo que estava por acontecer podia vir por água abaixo. Mas olha só, a Bíblia vai dizer que quando as moças foram chamadas, ficavam na casa das mulheres, e o período que elas passavam até
até tomar a sua, olha só, isso aqui é profundo, até tomar o seu lugar, a sua posição como rainha, tinha um período de 1 ano, ou seja, até o rei aprová-la, até o rei escolher verdadeiramente a moça que ele queria. Ou seja, em todo momento, em todos os aspectos, em todas as áreas das nossas vidas, há um processo ser passado, há um período ser passado em nossas vidas. É bem verdade que quando nós olhamos para o livro de Esther, entendemos que naquele momento, Esther, se ela não obedecesse a Mardoqueu, ou seja, o propósito não se cumpriria, mas Deus tocara no coração de Esther. Não, peraí, você tem que obedecer a Mardoqueu, e a Bíblia vai dizer que todos os dias Mardoqueu andava, olha só, pelo lado de fora, aonde se encontravam as moças, e principalmente a Esther. Ou seja, ele andava todo momento, em todos os dias, ele ia até a porta aonde se encontrava a Esther. Percebe uma coisa: oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Deus levanta a origem, mas a raiz vai permanecer. Pastor, quem é a origem? A origem é Esther. E quem é a raiz? Raiz é Mardoqueu. Sabe que Deus está dizendo? É tempo de você plantar no deserto. Sabe por quê, pastor Fernando? Porque se plantar no deserto é onde nós verdadeiramente sabemos que é onde terá raiz, é onde terá, oh glória, o crescimento da origem. Sabe por quê? Porque aonde você passar, a árvore vai crescer e a árvore dará frutos, e a Bíblia vai dizer que vós é conhecido pelos vossos frutos. Ou seja, é Deus dizendo ao meu e ao seu coração: o diabo pode tentar secar o teu chamado, o diabo pode tentar secar o teu ministério, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que a origem vai começar de dentro da tua casa, o exemplo vai começar de dentro da sua casa. Ou seja, a obra começa dentro da tua casa, a promessa vai começar de dentro da tua casa. Ou seja, é Deus dizendo: eu vou levantar um por um, eu vou escolher um por um, eu vou usar um por um, eu vou revestir um por um, eu vou capacitar um por um. É Deus dizendo para você: a raiz não vai morrer, a raiz não vai morrer. Oh glória, oh glória. Ou seja, é momento de eu e você levantarmos a cabeça nessa noite, porque por esse período Deus ele vai honrar, Deus ele vai capacitar. Nesse período não vai faltar presença, nesse período não vai faltar palavra, nesse período não vai faltar a graça do Espírito Santo de Deus. Oh, glória, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Oh glória, aleluia. Sabe o que eu aprendo? Olha só, Esther estava pelo lado de dentro, pastor Fernando, mas Mardoqueu estava pelo lado de fora. Sabe o que Deus está dizendo? Oh glória, aquilo, ai Jesus amado, oh glória, aquilo que está acontecendo aqui dentro, oh glória, será revelado para aqueles que estão lá fora. Mas por que, pastor, você está falando isso? Quem estava pelo lado de fora era Mardoqueu, mas quem estava pelo lado de dentro era Esther. Ou seja, tudo que estava acontecendo pelo lado de dentro, Mardoqueu também estava sabendo lá fora. Mas uma coisa eu aprendo com o livro de Esther, com essa palavra profética: ainda há pessoas que vão se invejar, ainda há pessoas que vão se levantar. Oh glória, havendo um homem chamado Amã, que era contra os judeus, contra a vida de
Esther, contra a vida de Mardoqueu, até mesmo tentou armar, até mesmo tentou planejar contra a vida de Mardoqueu. Talvez ele pensou: eu vou tirar a vida desse camarada, quem sabe assim eu paro com o propósito dele, quem sabe assim eu paro com a palavra que ele tem para poder entregar. Mas uma coisa eu e você devemos entender: quem entrega a palavra é o próprio Deus, mas eu e você somos usados pela palavra do Senhor. Eu e você podemos pregar, mas a palavra dele, eu e você podemos sentir a presença, mas a presença dele, porque se não fosse ele, Esther não tomaria a posição de rainha, porque se não fosse ele, Mardoqueu não tomava a posição a qual ele se encontrava. Mas uma coisa eu quero dizer: enquanto Deus opera aqui dentro, Deus também opera lá fora. Ou seja, Esther pode estar aqui dentro, mas Mardoqueu está lá fora. Ou seja, é Deus dizendo: a mesma unção, a mesma presença que está sobre esse ambiente espiritual, é a mesma presença que vai, oh glória, vai preencher dentro da tua casa. Pastor, qual é a minha origem? Pastor, qual é a minha raiz? A tua origem é dentro de casa, a tua raiz é dentro de casa. Desde o momento em que Deus te levantou, desde o momento em que Deus te escolheu, pode ter certeza, o diabo não vai apagar a origem, o diabo não vai apagar a sua raiz, porque Deus, ele disse: eu te escolhi e te remi desde o ventre da tua mãe. Vós é meu, você é escolhido do Senhor, você é escolhida do Senhor, você foi chamada para fazer a obra dele. É tempo de você pregar, é tempo de você profetizar a palavra de Jesus Cristo. É dele, igreja, é dele. Ei, a gente ouve. Eita glória, é tão maravilhosa a presença. Aleluia. Eu preciso falar, vai apertar um pouquinho, mas eu preciso falar. Eita glória. O diabo, ele vem silenciosamente. O diabo, ele vem silenciosamente para poder tentar te enganar. Oh glória, aquilo que para você talvez seja uma grande bênção, aquilo que para você seja uma grande resposta. Pastor, que negócio é esse? Eu estou ficando até com medo. Mas uma coisa precisamos entender: aquilo que é separado do diabo e aquilo que é separado de Deus. Ou seja, a Bíblia nos diz que o diabo vem como sapatinho de algodão, ou seja, aquilo que não faz barulho, mas sabemos que o próprio Deus é aquele que tem nos guardado, é aquele que tem nos livrado. Pastor, por que você está falando algo assim, se quem guarda é Deus, quem livra é Deus, quem liberta é Deus, quem transforma é Deus? Ou seja, deposita a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, que pode ter certeza que ainda você verá uma grande recompensa do Senhor. Veja bem, já vou terminar, mas veja bem, olha só o que acontecera com Esther. Esther passou por esse período de um ano, até o rei escolher a Esther como posição, ou seja, como rainha. Ou seja, mesmo Esther sendo rainha, pastor Fernando, mas ela só servia. Sabe de uma coisa? É tanta gente que quer ser escolhido, quer ser promovido, quer ser levantado, quer ser ungido, mas não quer saber de servir. Quando o pastor chama, ou até mesmo quando alguém chama, é só desculpa de cá, desculpa de lá. Mas quando nós estamos prontos a servir, pode ter certeza que há um grande operar de Deus, há um grande mover
poder de Deus. Ou seja, a partir do momento em que você abrir o seu coração para a obra de Deus, pode ter certeza que a mesma presença que tem operado aqui dentro vai ser a mesma presença que vai operar dentro da sua casa, vai ser a mesma presença que vai operar dentro da sua família. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você que a mesma estrutura espiritual, a mesma presença espiritual é o próprio Deus que tem feito e operado perante a sua vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu vi a Esther dentro daquela casa de mulheres, mas Mardoqueu andava de um lado, andava do outro. Talvez ele pensava: e agora? Esther está lá dentro, eu estou aqui fora. Mas saiba de algo: o mesmo Espírito que tem cuidado aqui dentro será o mesmo Espírito que vai cuidar lá fora. Ou seja, talvez você tenha estado aqui preocupado, ou até mesmo preocupada, mas o próprio Deus está dizendo para você: tenho eu cuidado dos teus, não se preocupa, porque vou eu fazer uma grande obra. Eita, vai, dei coube a sei. Eu ouço a voz do Espírito Santo falando comigo. Ei, chovia, nessa uau de vai, edei onde a sei. Eu ouço a voz do Espírito Santo falando aqui comigo aqui nessa noite. Eita glória! Eu vejo uma nuvem negra se aproximando da tua casa bem silenciosamente. Mas uma coisa eu quero dizer para você, para que você saiba que é Deus que está falando com você. Por esses dias bateu um desânimo em seu coração, bateu uma tristeza no seu coração, mas o próprio Deus está dizendo: ainda que o diabo vem como leão, bradando como leão para poder lhe tragar, mas saiba que tem um Deus que tem velado pela tua casa, pela tua família, e o próprio Senhor está soprando aos seus ouvidos, ao seu coração, dizendo: eu tenho cuidado da tua família, porque tenho obra dentro da tua casa, tenho obra na tua vida espiritual. O diabo tem soprado aos seus ouvidos, o diabo, ele tem tentado lhe enganar, mas hoje sabemos que você foi escolhido ou escolhida para poder brilhar na presença do Todo-Poderoso. Mas pastor, quem brilha no Espírito, com certeza. Mas Moisés, quando desceu, pastor Fernando, lá do monte, desceu com resplendor perante o seu rosto. Ou seja, Moisés brilhava, mas era por causa da presença. Eu finalizo aqui, mas antes eu quero dizer para você: o diabo não vai tirar sua posição, porque a sua posição quem colocou foi Deus. Tem base, pastor? Claro. Havia uma rainha chamada Vasti, mas ela não quis servir. Deus colocou quem? Esther. Mas sabe o que Deus está dizendo? Que a sua posição, o seu lugar, o diabo pode até mesmo tentar colocar outra pessoa, mas aquilo que foi designado por Deus, aquilo que foi escolhido por Deus, o diabo não muda a história. O diabo, ele só destrói a história. Mas Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: uma nova história está sendo escrita para mim e para você nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar orando? Está orando em nome de Jesus, para nós agradecermos a Deus por esse momento em que nós passamos em sua presença, por esse momento em que nós aqui vivemos em sua presença,
Porque sem a presença dele, meus irmãos, nós não tenhamos crescimento, nem futuro, nem propósito, a não ser a presença de Deus. Então vamos estar orando e agradecer a Ele, em nome de Jesus, para a glória do nome santo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Ora comigo. Pai querido e amado, em nome de Jesus, ó Deus, oramos nesse momento para nós lhe agradecermos, ó Deus, por esse momento, ó Pai, a qual essa palavra falou em cada coração nessa noite, ó Deus. Ainda que estejamos, ó Deus, em poucas pessoas, mas a tua palavra nos diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E sabemos que a tua presença é aquela que tem habitado em nosso coração, é aquela que tem habitado em nossos caminhos, ó Deus. Nessa noite estamos aqui, ó Pai, orando, ó Deus, clamando ao Senhor, porque a tua palavra nos ensina em Mateus capítulo 21, versículo 22, que tudo que pedis em oração será concedido. Por isso nós oramos, ó Deus, para que a tua presença permaneça sobre o teu altar, que a tua presença permaneça sobre esse ambiente, que a tua presença permaneça sobre esse ministério, alcançando também a obra do São Judas. Ó Deus querido, abençoa, prospere, que essa obra venha crescer, Senhor, pois nós oramos, ó Pai, para que todo impedimento satânico, que todo impedimento das trevas vai caindo por terra, toda inveja, toda intriga, ó Deus, foi falado, ó Pai, nessa mensagem de hoje, dessa noite, a qual o diabo, ele vem com propostas maiores, o diabo vem com ofertas maiores, a qual, Senhor, é bem vista pelos olhos da carne, mas sabemos que é enganosa pelos olhos espirituais. E nessa noite nós oramos, ó Deus, para que a tua igreja permaneça, Senhor, ligada na fiação, ligada, Senhor, nesse propósito. Pai, eu oro também, Senhor, para que toda nuvem negra venha cair por terra, toda autoridade do inferno, toda autoridade maligna vai caindo por terra, em no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, muito obrigado por esse momento, ó Pai, pois assim, ó Deus, sabemos que tu és aquele que tem cuidado, ó Pai, das nossas vidas e também dos nossos lares. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento e também por usar mais uma vez a minha vida na tua presença, em no nome de Jesus. Aquele que crê, toma posse e dê uma salva de palmas.